Vamos lá, pessoal, falar 8 sintomas mais comuns de câncer. Vocês perguntam, às vezes, assim, câncer? Eu entendo porque você não está com nenhuma suspeita específica, mas está preocupado de ter essa doença. E realmente, as doenças oncológicas, elas estão passando, na maioria dos locais, no Brasil também vai acontecer, as doenças cardiológicas e as doenças tanto do coração como do cérebro, AVC e infarto é o que mais mata no Brasil, mas a oncológica na Europa, nos Estados Unidos já está passando e aqui no Brasil também vai acontecer. Então vamos lá para os 8 sintomas mais comuns de câncer, começando do primeiro. Quando vocês perguntam assim, que são gerais, a gente não vai especificar um sistema específico. Vou falar dos gerais, né? O primeiro é perda de peso. O que que acontece? Quando você tem um tumor, de um modo geral, é o que? Uma célula que, por alguma modificação do DNA, ela começa a se duplicar, ou se replicar, ou crescer de forma desordenada. Para crescer, as células elas precisam de quê? De nutrientes, de sangue e de glicose, né? Então, todo esse processo vai fazer com que os outros órgãos, as outras regiões do seu corpo, eles fiquem um pouquinho, né, com menos desses nutrientes. E habitualmente uma das consequências é o que? Perder peso. Por isso que normalmente a gente fala, paciente com câncer perde peso. Quando a pessoa perde mais de 10 quilos, 5 quilos, sem explicação, sem fazer dieta, não mudou o hábito alimentar, né? Não está com sintoma depressivo, está se alimentando bem, a principal suspeita é essa. Por quê? Você continua com a quantidade de comida que você está comendo, teoricamente era para o seu corpo ter a mesma necessidade energética, mas por causa do tumor que está se replicando, está crescendo muito rápido, a energia vai para lá e você acaba perdendo peso. Então, o primeiro sintoma, um dos sintomas mais comuns, é justamente a perda de peso. Segundo sintoma comum do paciente tem câncer. Óbvio que vão depender de vários tipos de câncer, mas às vezes o paciente tem uma febre, tem uma febrícula, né? E isso aí, muitas vezes, é o quê? Quando essa célula tumoral que eu expliquei para vocês, ela está replicando, ela às vezes libera uma série de substâncias, citocinas e outras, né? E muitas vezes essas substâncias fazem ter uma elevação da temperatura. Ou o seu corpo vê que aquela célula não está legal, alguma coisa está acontecendo ali, ele manda células de defesa tentar matar aquelas células. E às vezes todo esse processo gera fatores inflamatórios. E às vezes o paciente pode ter uma febrícula, uma febre leve, tudo isso. Né? Geralmente, em especial nos tumores hematológicos, são as células sanguíneas, esse sintoma é muito mais comum. Mas outros tipos de tumores também podem dar essa febre. Terceiro sintoma bem comum no paciente que está com câncer, né? É a astenia, a fraqueza, o cansaço. Da mesma forma que no primeiro a gente falou que a pessoa perde peso porque as células estão se replicando, muitos desse fato da célula estar replicando, baixa a quantidade, né, de energia do paciente, de glicose, tudo isso, e às vezes ele se sente mais fraco. Porque ele às vezes está comendo igual, e esses nutrientes estão indo todos para essas células tumoral, parte dele para as células tumoral. Além disso, muitas dessas substâncias que os tumores produzem, eles dão também essa sensação, né, de fraqueza. São as citocinas, né, são muitos fatores tumorais que a célula oncológica acaba produzindo. E muitos desses sintomas, eles vão e o paciente acaba se queixando isso. Né? Essa foi a terceira. Né? Vamos para a quarta. O quarto sintoma muito comum dos pacientes oncológicos. Agora a gente vai dar algumas pinceladas de alguns tipos de tumores, né? Geralmente o paciente, né, vamos por ordem de prevalência, né, no caso das mulheres com câncer de mama, elas vão sentir nódulo, algum tipo de lesão no local da mama. Esse costuma ser o sintoma mais comum que a pessoa percebe. Normalmente o ideal nesses tipos de tumores é que você identifique ele sem ter um nódulo já palpável, um nódulo grande. Então, se você faz seus exames, check-up, vai ginecologista, palpa direitinho a mama, tudo isso foi acompanhamento, às vezes nódulos bem pequenos podem ser detectados nos exames, mamografia, tudo isso. Por isso que é importante você fazer. Mas, se não for feito isso, né, pode ser com a palpação você notar o nódulo. Isso costuma ser uma das queixas principais do paciente com câncer de mama, né? No paciente com câncer de pulmão, é muito comum, às vezes, a tosse. Tem vários locais do pulmão que o tumor pode dar, uns irritam mais, outros menos, mas às vezes é comum o paciente ter aquela tosse irritante. Lembrando, como o câncer de pulmão é mais comum e bastante frequente em paciente que fuma, às vezes isso confunde com DPOC, com são problemas pulmonares crônicos, né, que não são câncer, que o paciente fumante ele acaba tendo, né? Por isso que esse é um sintoma também bastante comum, a tosse. Normalmente a tosse mudou do padrão, ela está diferente. Muitas vezes ela vem com secreções, com sangue, com racha de sangue, né? Incomoda mais o paciente. Então, às vezes, até o paciente que tosse, ele muda um pouquinho do padrão da tosse. Então, esse é um sintoma muito, muito comum nos pacientes com câncer de pulmão. O sexto, né,
é o trato gastrointestinal, que é um dos locais mais comuns da gente ter, né, tumores, tudo isso. Então, muitas vezes o paciente reclama que é uma mudança do hábito intestinal. Yuri, pode acontecer outro tipo de câncer? Pode sim, porque o câncer, como eu falei, muda todo o seu sistema, libera uma série de substâncias, então o paciente pode sim se sentir mais obstipado, constipado, mas em especial quando o tumor está no trato gastrointestinal, em especial no colo, tudo isso muda. Às vezes o paciente reduz a quantidade, às vezes muda a consistência, às vezes sai com raja de sangue, né? A depender do local do trato gastrointestinal. Então, uma queixa bem comum desse tipo de tumor é justamente o paciente sentir isso, sentir a mudança nas fezes, consistência, quantidade, tudo isso, porque se o tumor está lá, esse sintoma acaba sendo muito comum, né? O outro, melanoma, a gente tem que ter muito cuidado com o câncer de pele. A gente vive num país que é quente, um país que a gente está o tempo todo, praia, sol, né? Mesmo que não é praia, que mora aqui em São Paulo, o tempo todo tem contato com o sol, é um sol forte. O uso de protetor é essencial. Mas no caso desses tumores de pele, normalmente são nódulos, lesões, sinais que mudam de tamanho, mudam de cor, mudam de forma. Então, qualquer tipo de lesão na pele que mudou as características, você tem que procurar o dermatologista, né? Tem um exame que eles fazem, que ele vai triar seu corpo todo, né? Avaliar cada tipo de pinta, tudo isso. Muitas vezes vão ser biopsiadas para ver. Obviamente, você vai precisar disso se você tem um fator de risco, né? Pele muito clara, toma muito sol, né? História familiar, né? Você vai precisar, mas se você nota qualquer tipo de diferença no seu corpo, o esposo, alguém nota que está diferente, você também tem que fazer essa avaliação. Então, mudanças, sinais novos, que mudaram de jeito, mudaram de forma, mudaram a quantidade, mudar qualquer tipo disso, você tem que sim pedir uma avaliação e fazer uma avaliação. Muitos desses vão ser biopsiados, né? O sétimo, né? Vamos para o oitavo, que é o câncer, que a gente sabe que é muito comum no homem, de próstata, né? Então, muitas vezes, óbvio que tem doenças benignas que dão também sintomas, né? Para você se desesperar se tiver com isso, mas mudança, né? Na urina, no jato, na quantidade, nas vezes que você vai no banheiro, se sai com raja de sangue, né? Todos esses sintomas somados, eles são sugestivos, sim, de você ter algum problema na próstata. Nem sempre é câncer, pode ser uma infecção, pode ser uma hiperplasia prostática benigna, pode ser um câncer também. Então, se está com algum tipo de mudança, né? Quantidade, o jeito que você vai, a quantidade que você faz, tudo isso, você tem que procurar, sim, o urologista para ele fazer o toque, pedir PSA e ver o que está acontecendo com você, né? Um bônus agora, né, já que a gente falou mais do homem, né, falar agora também da mulher, o uterino, né? A mulher, naturalmente, ela tem a menstruação, então tem toda essa questão de sangramento está acontecendo, né? Então, às vezes, ela identificar uma mudança no fluxo, quantidade, ou mulheres que já estavam em menopausa e voltam a sangrar, é sim um risco, um sintoma de tumores uterinos, né? Tumores de endométrio podem acontecer isso, quantidade de sangue aumenta, ou a paciente já estava na menopausa, não tem poção menstrual, volta a ter sangue, ela precisa ser avaliada, que muitas vezes vai precisar de exame e muitas vezes vão ter alguma alteração nessa parede, o médico vai ficar na dúvida se é benigno ou não é, e vai fazer uma biópsia, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.